Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Vitória Chaves, graduanda de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, que em sua defesa de TCC trouxe o tema jornalismo e acessibilidade. Segundo pesquisa do IBGE, 23,9% de brasileiros ou brasileiras têm deficiência visual ou auditiva. Primeiro, é um prazer imenso te receber aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para falar de um tema tão importante que é a acessibilidade. E falar um pouquinho desse teu trabalho, dessa tua defesa. Tudo bem? Tudo bem, Newton. Muito obrigada pelo convite. Perguntou, que quer saber um pouquinho sobre o meu trabalho, a minha defesa. Obrigada, Newton, pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. Bom, o meu trabalho foi um projeto experimental que eu defendi como meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi um programa jornalístico com audiodescrição e libras, para que pessoas com deficiência visual e auditiva pudessem ter acesso ao programa e assim assistir também. Fala um pouquinho, antes de você falar um pouquinho dessa sua defesa, vou falar um pouquinho de você, Vitória, para que o ouvinte que está em casa, o internauta entenda, conheça um pouquinho a sua história. Bom, eu sou Vitória Chaves, Eu tenho 22 anos, estou finalizando o curso de jornalismo aqui na UFMA. Eu já estagiei em vários lugares, inclusive em TV, hoje em dia no na diretoria de assuntos culturais da UFMA. E eu tenho deficiência visual, eu tenho baixa visão. Tenho 10%, né? Isso, 10% de visão. E por conta da minha vivência e do que eu aprendi no curso, eu decidi ir para essa vertente do jornalismo acessível, jornalismo acessibilidade. Agora, legal que você falou aqui nos bastidores comigo, conversando antes de entrar no ar, que a sua família nunca lhe limitou a nada e com isso você desenvolve muito bem essa técnica da comunicação. Isso, os meus pais, eles sempre me incentivaram muito, desde pequena. Eles nunca criaram barreiras para mim, em nada que eu quis fazer, assim. Sempre me incentivaram a leitura, a escrita. Minha mãe é professora, então eu sempre tive esse apoio em casa, a sempre poder sonhar e realizar os meus sonhos. Então, fui muito bem. Eu digo muito que eu tive muita sorte em ter a minha família sempre me apoiando e nunca me discriminando ou me impedindo de fazer nada, que é uma coisa que é muito recorrente em lares de pessoas com deficiência. Muitos pais querem proteger os filhos, eu entendo muito isso, mas acabam que sendo a principal fonte de barreira ou limitação que as pessoas com deficiência têm. E aí, tem uma coisa que eu sempre trago para mim e trouxe para o meu trabalho, é que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa insuficiente. Ela não é incapaz, ela consegue sim realizar os seus projetos, realizar os seus sonhos. Então, o meu projeto também de conclusão de curso tem um pouco disso. O nome do pai e da mãe? A França, a minha mãe, e o Humberto é o meu pai. Muito bem feito o registro, né? Já que você fala desse carinho, desse cuidado, mas sempre te dando liberdade para voar. Então, vou falar um pouquinho de quando que nasceu aí nesse coração, nessa mente, a ideia de fazer essa defesa, esse TCC, falando de jornalismo e acessibilidade. A gente sempre traz esse tema, que é um tema, vamos dizer, uma palavra chamada barreira, que acontece em vários aspectos, seja deslocamento, seja na hora de assistir ou de ouvir. Quando é que nasceu essa ideia? Fala dessa experiência também sobre o Intercom. O meu primeiro contato com jornalismo e acessibilidade foi no Intercom, que eu participei em 2016, em São Paulo, onde eu pude participar de uma oficina de jornalismo acessível com a professora Joana Bellarmino, da Universidade Federal da Paraíba. E lá a gente teve uma oficina de audiodescrição, onde eu fiquei realmente encantada com a técnica e vi que era possível criar produtos com acessibilidade. Aí eu comecei a procurar, e lá eu encontrei, na internet, a TV Inis, que é uma TV voltada totalmente para pessoas com deficiência auditiva. E aí eu comecei a pesquisar, e a maioria dos produtos voltados para pessoas com deficiência visual são muito ligados ao cinema, ao audiovisual, até porque tem o projeto, a lei, na verdade, da Ancine, que todos os filmes brasileiros, eles têm que ter acessibilidade, mas no telejornalismo em si não tem leis expressivas, existem portarias que delimitam algumas coisas, mas que não são obrigatórias vigentes à lei. E aí eu comecei a fazer essas pesquisas e pensei,
por que não se pode criar um programa jornalístico informativo de qualidade com acessibilidade, voltado para pessoas com deficiência auditiva e visual. E aí eu decidi essa empreitada de fazer um programa, um projeto experimental, criar um programa com essas ferramentas de acessibilidade. E aí nasceu o programa Com Acesso. Obrigado a você que está acompanhando o Cidade Universitária Entrevista aqui na sua rádio, você também na internet, o nosso muito obrigado. O tema de hoje é jornalismo e acessibilidade. Estamos conversando com Vitória Chaves, a Vitória, que é graduanda de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, e o seu TCC é exatamente sobre isso, o jornalismo e acessibilidade. Ela tem baixa visão, só 10%, e resolveu fazer um TCC trazendo esse tema, trazendo essa produção. E ela vai falar de como é que se deu esse enredo, essa roteirização, a equipe. Para você ter uma ideia, você que está em casa, tanto o conteúdo como as pessoas que também fizeram parte também tem essa questão da acessibilidade, da questão da visão, da audição, da visão. Então Vitória, explica para o nosso público ouvinte em casa, da capital do interior, esse teu trabalho. Bom, para a gente iniciar a produção do programa, a gente teve que fazer um processo de pré-produção, onde a gente fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi quantitativa e qualitativa, onde eu entrevistei 64 pessoas entre as idades de 15 a 26 anos, no campus do IFMA, daqui de São Luís, e no campus da UFMA. As entrevistas deram resultado de 41% das pessoas entrevistadas tinham deficiência visual e 49% deficiência auditiva. Eu tive o apoio dos 2 núcleos de acessibilidade, tanto do IFMA quanto da UFMA. E aí, com base nessa pesquisa, a gente fez uma pesquisa sobre estilos de reportagem que as pessoas gostariam de ter acesso, o que elas sentiam falta na televisão, sobre representatividade, esse tipo de pergunta. As reportagens mais votadas, as temáticas foram de cultura e esporte. A gente também colocou política e economia, mas cultura e esporte ficou em primeiro lugar. E aí, depois disso, a gente começou a ver os dados voltados para o que elas gostariam, como elas se sentem representadas. E muitos responderam que não se sentem representados na televisão brasileira, no telejornal brasileiro, porque não tem, é difícil ver uma pessoa com deficiência em frente às câmeras, ou sendo âncora de um jornal e tudo mais. Então, a gente decidiu... Até mesmo em reportagem, né? Isso, até mesmo como repórter. E a gente decidiu fazer o programa não só criado por mim, mas apresentado também, onde eu ia apresentar. E aí a gente teve umas dificuldades no meio do caminho, porque eu não consigo ler o TP, que é o teleprompter, né? Sim. E aí eu tive que decorar todo o texto que eu falei. Você decorou tudo? Tudo foi decorado. E aí eu elaborei as pautas, os roteiros, toda essa questão mesmo do programa. E aí convidei alguns amigos para serem personagens como repórter. E aí a gente começou a gravar. Teve gravações internas e gravações externas. Sendo que também tive que montar cenário. Realmente foi um programa real mesmo, com cenário, com matéria, com entrevistado em estúdio, tudo isso. Qual é o sentimento, como é que você se sentiu em todo esse produto feito, roteirizado, coordenado, dirigido por você? Foi muito emocionante. Eu realmente não conseguia acreditar. Porque quando a gente está no processo de edição... Dá vontade de terminar, né? Isso, a gente está no processo de edição, tá ali, a gente já quer só entregar. E tem também o prazo para entrega, tudo isso. E quando finalizei o programa, que eu disse assim, está pronto, eu olhei e eu fiquei assim, eu não acredito que eu consegui fazer, assim, que tá feito, que basicamente assim, meu filho tá pronto. E eu me senti muito feliz, eu me senti realmente muito emocionada na defesa. Eu chorei, a banca chorou, minha mãe tava lá, chorou. Então, porque não se trata só de mim, se tratam de várias pessoas que não têm acesso a conteúdo, a informação. E a partir daí eles começam a ter, sabe, o acesso. Começam também a saber que é possível fazer. Se eu conseguir apresentar, se eu conseguir fazer isso, outras pessoas também conseguem. A minha pesquisa, ela não é egoísta. Eu quero muito que outras pessoas também pesquisem isso. Que elas comecem a ver, a ter essa vertente. E até mesmo no nosso curso de comunicação, que os professores
passem a olhar também para isso. Tem tanta gente produzindo tanta coisa boa no curso, se a gente conseguir trazer acessibilidade para essas coisas, seria muito bom. Então, eu acho que é como a pessoa que estava na minha banca, a professora Carol Libério, falou, que é um respiro para essa vertente, para esse estudo, para essa temática. Então, foi muito bom quando o produto ficou pronto. Eu fiquei muito emocionada mesmo, eu fiquei muito contente, satisfeita de que eu consegui não só pensar, mas consegui realizar o programa. Então, para mim foi uma coisa assim completamente satisfatória e acho que até eu não consigo descrever tanto em palavras como eu gostaria, mas eu me sinto muito feliz com o resultado. E é legal também que o produto que você fez não é voltado somente para a questão da pessoas com problema de visão ou audição, não é um jornal visual, é um produto para toda a sociedade brasileira. Fale para o nosso ouvinte. Isso, qualquer pessoa pode assistir o programa e é justamente isso que a acessibilidade ela prega, porque o conceito geral da acessibilidade vem falando justamente disso, que qualquer pessoa pode circular de forma sadia, de forma, digamos assim, segura e acessar qualquer conteúdo. Então, é basicamente isso. Qualquer pessoa pode assistir o programa, tanto uma pessoa que não tenha deficiência, quanto pessoas que têm deficiência visual e auditiva. E esse foi o meu intuito, era fazer um programa realmente voltado para elas, para as pessoas. Porque quando se falam de produtos com acessibilidade, geralmente são produtos que falam só sobre deficiência ou então algum tema educacional. Ou propaganda eleitoral também. Mas o meu programa, ele tem matérias dinâmicas, matérias que falam sobre cultura local, que falam sobre esporte, que falam sobre pessoas que têm um trabalho na internet. Então, o meu programa, ele tem muito isso, de incluir as pessoas, todas as pessoas, e ser um programa realmente feito com qualidade, que eu acredito muito nisso. Que não é você fazer alguma coisa e entregar de qualquer jeito, é você fazer mesmo um conteúdo bom e consistente, que tenha uma preocupação realmente com tudo aquilo que foi feito. Agora, Vitória, quais foram as maiores dificuldades e também as virtudes? O que você você viu de positivo em toda essa sua defesa, essa tua produção, né? Antes de defender, teve que roteirizar e produzir, claro. As dificuldades se deram muito na parte da produção de gravação externa, porque eu gravei a parte de estúdio toda aqui no estúdio de comunicação lá do curso. E a parte de gravação externa, onde eu teria que ir para o Palacete Gentil Braga e para a academia de lutas que eu fui, eu tinha que conseguir equipamento por fora. Então, eu tive que correr atrás disso, foi uma logística muito grande. E eu tive ajuda de pessoas que realmente foram muito importantes. A Verônica Teles, que é uma amiga minha cinegrafista, me ajudou nesse processo. Giuseppe Jameson também. O Gabriel Pereira e a Vanessa Fonseca atuaram como repórter também nas matérias, nas reportagens. E foi essencial para mim. Só que foi um trabalho de logística realmente grande, porque para se fazer um programa, para se fazer uma pauta, uma matéria, uma reportagem, quem trabalha com comunicação sabe que precisa ter equipe, pessoas e recursos. E eu não tinha nada disso. Então, eu tive que realmente correr atrás e eu contei com a ajuda de pessoas que acreditaram realmente no meu projeto, no meu programa. E sem eles, nada disso seria possível. Os louros, como pode-se dizer, do programa, do projeto. Assim, para mim, é uma satisfação muito grande conseguir finalizar, conseguir ter feito tudo isso. As partes mais legais foram realmente as partes de produção, assim, do programa, quando as coisas começavam a dar errado, aí dava certo, e aí, meu Deus, deu certo, que bom. E aí, depois, quando a parte divertida também foi a edição, onde eu com o Etan, um amigo meu que me ajudou nesse processo também, foi muito legal, porque a gente conversava muito, eu fazia uma coisa, e ele, não, esse corte tá muito bruto, e aí ele vinha e dava uma afinada, onde eu pude também aprender muito mais sobre edição. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes. E sem falar de uma grande dificuldade para mim foi justamente isso, porque eu sou da habilitação de jornalismo. E geralmente esses trabalhos de audiovisual são de rádio e TV. Mas eu sempre fui muito metida, sempre fui muito enxerida. Então Faz parte do jornalista. É verdade. E aí eu disse, por que eu não faço uma coisa interdisciplinar? Me envolvi com a área da rádio e TV também, onde a gente faz o roteiro, onde a gente faz
grava, onde a gente tem toda essa parte da edição. Então, foram coisas que eu aprendi também no meu estágio na TV UFMA, que eu estagiei lá por 3 anos. Pude aprender muita coisa lá, onde eu pude pôr em prática no meu projeto. Aprendi a editar por lá, aprendi a filmar lá, aprendi a fazer pauta, roteiro por lá, e fiz também as cadeiras complementares do curso de rádio e TV como optativo. Então, foi todo um processo que dava errado e no final dava certo. Então, foi muito legal. Muita emoção, muito choro, muito riso, muita emoção envolvida. E que no final foi realmente o programa que todo mundo pôde ver no Dia da Defesa e que futuramente vai estar disponível também nas plataformas aí digitais. Agora, Vitória, um novo desafio na sua vida. Em março você faz a sua colação de grau e tal. Uhum. E qual é a tua expectativa no mercado? Esse mercado está preparado para receber pessoas com baixa visão, com deficiência visual? O primeiro desafio foi mostrar que é possível, como estudante, apresentar um projeto para um público. Bom, aqui no Maranhão, em São Luís, principalmente, a gente vive muito numa cidade para comunicação provinciana. Eu vejo muito nesse sentido, onde a gente tem poucos veículos, os principais veículos, e eu, sinceramente, acho que a comunicação ela é um pouco cruel para pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência, na verdade, existe um padrão para quem trabalha com comunicação. Então, a gente não está nesse padrão. E aí é uma barreira. Mas eu vejo muito que se eu não conseguir trabalhar no mercado mesmo de trabalho do jornalismo e tudo mais, repórter, eu quero muito que o meu programa ele esteja em alguma TV, em algum lugar, que ele não morra, porque o sentido de eu fazer um projeto experimental é dar continuidade a ele. E eu pretendo seguir carreira acadêmica, porque eu acho que, por enquanto, é a única saída para, digamos assim, para pessoas com deficiência, é a única saída, porque no mercado de trabalho, as empresas, principalmente as emissoras, elas não contratam realmente, é muito difícil. Você não olha uma pessoa com deficiência apresentando, sendo repórter, estando à frente de algum lugar, assim, nesse sentido. Então, eu quero muito prestar seletivo para o mestrado de comunicação daqui da UFMA e continuar com esse estudo em acessibilidade, levar o meu programa para algumas TVs, apresentar. Se alguma TV pública tiver interesse, seria ótimo, porque eu vejo que é realmente um caminho a ser seguido. A TV pública ela tem interesse por esse tipo de conteúdos. E eu espero mesmo que daqui a algum tempo a TV comercial, as outras emissoras, elas consigam ver que as pessoas com deficiência elas não são mais uma minoria. Que a gente tem que ocupar todos os lugares, que a gente tem que ter oportunidade. Até mesmo a questão do plano de carreira. Sim, existem leis, que por enquanto existem, né? Leis que amparam pessoas com deficiência a ter direito a trabalhar. Mas não existe um plano de carreira específico. Digamos assim, eu entro numa empresa como, produtora ou auxiliar. Eu vou ser apenas aquilo. Então, não existe, assim, um crescimento. Você não vê pessoas com deficiência à frente. Então, na verdade, é uma militância, é uma luta, é um processo. Eu comecei agora com isso e eu acho que não vou ser eu que vou mudar, mas eu sou mais uma pessoa para ajudar a causa. Então, eu acredito muito que se eu começar seguindo uma carreira acadêmica, se eu começar a lutar dentro da universidade pelo espaço, que a universidade é um modelo de cidade, a gente pode conseguir mudar as coisas de dentro para fora. E aí a gente consegue chegar a algum lugar e no futuro, quem sabe, eu ligar, digamos assim, numa TV aberta, numa emissora comercial e ver um âncora de jornal com baixa visão ou um âncora de jornal tendo alguém na bancada de jornal surdo apresentando o jornal em libras também. Isso seria fantástico. Então, eu acho que é tudo um processo. E existem também outras pessoas no curso de comunicação que não têm deficiência, mas têm empatia pela causa, estão começando a pesquisar, estão começando a estudar. Então, tudo isso é um processo de formiguinha, é um crescimento, é o dia a dia e é realmente a busca pela pesquisa que é importante mesmo.
Vitória Chaves, foi um prazer imenso conversar contigo aqui no nosso estúdio aqui do Cidade Universitária Entrevista e ver da sua capacidade, da sua beleza profissional, do seu esforço, e torço muito para que você continue defendendo essa causa, que eu defendo também, né, que eu sou do movimento de comunicação democrática. Acho que a comunicação é para isso, é para oportunizar. Eu acho que o sinônimo da comunicação democrática é oportunizar a informação, é oportunizar o espaço de trabalho. Fique à vontade, sempre que você tiver novidades aí no mestrado ou algum artigo e queira vir aqui conversar comigo no Cidade Universitária Entrevista, eu, Newton César, ficarei muito feliz, e parabéns a você pela sua defesa. Eu pensava em receber realmente críticas construtivas para que melhorar, crescesse, e foi isso que eu recebi. A professora Rose Ferreira e a professora Carol Libério foram maravilhosas. Foi muito bom, foi muito rico, realmente. E a gente vê no seu semblante, né, que você está muito feliz. Eu me sinto, assim, realizada com o meu projeto, e eu quero que ele continue por aí. Eu agradeço muito, Newton, pelo convite, pela conversa, foi muito legal, e eu espero que outras pessoas pesquisem também sobre isso. Vitória, obrigado mais uma vez, fique à vontade, tá certo? Tá certo. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Timira AM a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Então tá aí no Cidade Universitária Entrevista desta semana, conversou com Vitória Chaves, graduanda de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, que em sua defesa do TCC trouxe o tema jornalismo e acessibilidade. Você pôde aí ouvi-la, né, de várias formas, de como foi feito toda essa trajetória. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa na capital e no interior. Você, internauta, também o nosso muito obrigado. Com produção de Marcos Belfort e a coordenação dele também. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. A apresentação é minha, Newton César. A você uma boa semana. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.